Hoje, um clássico sensacional na Arena, um clássico Atletiba com a partida digna de Atlético e Curitiba. Fizeram um jogão com a vitória do Furacão pelo placar de 3-2. Vamos ver como é que foi? Então, olha aí, os melhores momentos, Iratã e Gil Rocha de o Atlético começou atacando até mais, né? Com um pouquinho mais de volume. Meteu a bola na trave e tudo. É que, na verdade... Aí, ó, no primeiro minuto. Não, mas hoje o Atlético não começou mal o jogo. É que sofreu o gol, saiu atrás do marcador. E isso faz parte do jogo. E o Atlético é melhor, né? Joga mais no segundo tempo. Mas mesmo assim, levou o 2-1. Né? Aos 20 minutos, o Curitiba estava ganhando o jogo do segundo tempo. Curitiba, a rigor, né? Só esteve atrás do marcador por 3 minutos. Só a reta final, quando toma o terceiro gol e até o apito final. De resto, o jogo estava empatado ou com o Curitiba em vantagem. Né? Mas foi um belo gol do Marcelino Moreno. Acho que o Curitiba fez... Eu acho que foi um ótimo jogo. Do Curitiba, hein? Eu acho que foi um ótimo jogo de futebol. Um jogo emocionante, com todos os ingredientes, né? E que o Atlético melhora no transcorrer da partida. Foi um grande jogo. Um grande jogo. O gol do Robson. Aí o gol do Robson. E deu muito certo o Zé com o Robson jogando mais à frente, né? Nesse sistema. 2-1, né? 2-1. Com 20 minutos do segundo tempo. E o Curitiba aguentou até os 45. Pois é. Aí quando parecia que o jogo estava resolvido, né? Mas aí o Atlético, reconheço que colocou pressão, teve essa bola na trave. Só que o Canóbio, que seria depois, no final, o herói da partida, ele não entra bem no jogo, diferente do que aconteceu no meio de semana, onde o Canóbio entrou muito bem. Aí foi o gol do Pablo, né? Esse é o gol do William. Aliás, do William Bigode. William, que é o gol de empate. O do Bigode. E aliás, né, o William vai mostrando que ele além de ser, né, um jogador experiente, um jogador que sabe do trato com a bola, ele é fazedor de gol, né? Fez gol decisivo, fez... Eu acreditava menos no William nessa chegada. Achei que ele ia demorar um pouco mais para... eu só tinha dúvida... Porque ele não estava assim, com tanto ritmo, então eu achei que ele ia demorar um pouco mais. Jogar no Fluminense hoje está complicado, né? Agora, olha o terceiro gol. Não, mas por isso mesmo. Né? Que ele não estava jogando, não estava no ápice da forma. Assim, agora o terceiro gol demorar pelo contrário. O Henrique, né? O Henrique. Claro, o Henrique... E quando o Henrique pensou em dar o bote para tirar a bola, o Eric já estava dentro da área, 3 passos na frente. Partidaço. Mas o Henrique já não tinha falhado num outro jogo aí também? Mas é o que o Curitiba tem, Osmar. O que o Curitiba tem. Ele quer jogar com 3 zagueiros. Mas o Henrique está bem diferente do Henrique que voltou pro Coxa. Mas Gil, peraí, todo mundo, Gil, tem o seu início, tem o auge, e depois dentro do futebol... E principalmente do jeito que é hoje, tem o seu declínio técnico, tático. Eu não estou falando de tanto tempo atrás. O Henrique, acho que há um ano por aí, ele não estava assim. Quando ele volta para o Curitiba, né? Mas há um ano ele estava disputando... Não, quando ele voltou para o Curitiba, pode ser que seja um pouco mais. Ele voltou bem, voltou jogando. Agora, talvez uma contusão tenha tirado o ritmo, um condicionamento. Ele não está legal. Ele não está legal. E aí tem uma situação, né? Que aí é difícil pro Zago, porque ele pega uma situação desarrumada, né? Curitiba, a herança do Antônio Oliveira é 0. Que, aliás, o Antônio voltou para o Cuiabá. A herança dele é 0, não deixou absolutamente nada para a equipe do Curitiba. E aí você tenta resolver do jeito que dá e fala assim, não, estamos tomando muito gol, vamos tentar fechar aqui com o terceiro zagueiro. Só que o Curitiba tem sérios problemas ali no seu sistema de defesa, porque o Bruno a todo momento é questionado. O Chancellor, que ano passado foi um jogador importante, nesta temporada está sendo muito questionado. O Henrique, a mesma coisa, que ano passado saiu, perdeu a condição de titular exatamente para o Chancellor e não conseguiu voltar a praticar um bom futebol. Então você coloca 3 zagueiros, mas você não tem os 3 zagueiros, acontece todo esse tipo de problema. Agora, de uma forma, né, do que a gente viu no jogo... O Curitiba teve um bom comportamento, apesar dos 2 gols sofridos. E aí o terceiro é que marca, né? Que marca porque você toma a virada ali, praticamente no apito final,
e que determina um resultado mais uma vez preocupante, né? Deixando ali o Coritiba na vice-lanterna. O Coritiba até agora em 6 jogos são 4 derrotas e apenas 2 empates. Vamos ver também para o Gil Rocha comentar como que foi a entrevista do técnico Antônio Carlos Zago. Veja aí. Nem que a equipe do Atlético não encontrou tanto espaço, né? Sabíamos das bolas alçadas na área, sofremos um pouco com isso, que é uma equipe que joga assim, que joga a bola longa, não teve nenhuma jogada construída, se não me engano, só uma oportunidade que eles tiveram ali no começo do segundo tempo, né? E nós, assim, tivemos alguns erros, cometemos alguns erros e saímos de campo com a derrota. Eu acho que tivemos um bom começo, né? Acho que no primeiro tempo nós é que criamos a melhor oportunidade, que finalizamos mais. No começo do segundo tempo não voltamos acesos como tínhamos que voltar, sofremos um pouco, mas até ali estava controlado, né? Acabamos levando o primeiro gol, né? Temos que corrigir algumas coisas ainda. Fizemos o segundo gol numa bola trabalhada, como foi o primeiro também. E aí, no final, a equipe deu uma caída, levamos um gol de lateral, né? Temos um time experiente, uma equipe experiente, não podemos levar gol de lateral. E depois, no final, ali atrás, mais um descuido e saímos de campo com uma derrota que nos deixa frustrado com tudo aquilo que nós fizemos dentro de campo. Giocho, o Irapitã falou do Paulo Turra, tarefa para você falar aí do Fica Zago. difícil para o treinador, né? A análise que ele fez do jogo é o jogo que a gente viu. Claro que ele observa mais o lado do Coritiba, o Paulo Turra observa mais o lado do Atlético e a gente tenta observar mais o lado do jogo todo. Agora, são situações que o técnico fica desanimado. É uma situação difícil, complicada para o Antônio Carlos, inclusive na hora da coletiva. Você vê que ele está falando com tristeza, mas assim, de certa forma, até burocrática. A declaração dele é quase burocrática, assim, embora triste. Porque ele não dá muito alento para o torcedor, entendeu? A derrota foi doída, a gente percebe, mas parece que está se aceitando a derrota, assim, né? Então, eu acho que esse ponto é muito importante psicologicamente para o Coritiba. Começar a parar e aceitar a derrota. Não pode. Então, na verdade, o que ele falou ali, ele poderia até ter sido mais incisivo, claro, mais respeito aos seus profissionais, mas ele disse, né? Tomar gol de lateral é complicado, né? Com um time experiente assim. Foi nessa aí que foi a falha do Henrique e do Chancellor, né? Então, mas... Enfim, é difícil ficar falando em nomes, né? Ele também não vai falar isso, mas... Ele sempre fala, ele dá uma palhinha sempre. Ele não fala às vezes em nome, mas ele... Centroavante quer jogar com a bola no pé. O fato é que foi gol de lateral. Num clássico, em que é muito difícil. Não, e aos 48, né? Isso. Aos 48 não, difícil. 97. Qualquer time, por maior que seja do futebol brasileiro, é difícil você estar vencendo na Arena da Baixada. 54 minutos o gol, né? E, assim, o gol de empate já foi uma ducha, já né? foi Porque você deixa de fazer 3 para fazer só 1. Mas daí piora tudo. Voltando então à análise do Coritiba. É claro que o treinador tem que ficar aborrecido, mas eu senti ele um pouco, como a gente brinca lá, né, Osmar? Eu sempre repito isso, lá em Congonhas, Siqueira Campos, meio desacorçoado. O Dorega é isso mesmo. Ele tá meio desacorçoado, porque ele trabalha, faz mudança no time, não surte efeito. Usar o português bem claro. Você não pode tomar gol desse jeito num clássico, né? Pois mas tem que ser muito juvenil. Tem que ser muito juvenil. Que eu falar aqui, longe... E as palavras dele, jogadores experientes. Então, mas longe de mim, eu não tenho absolutamente nada particularmente contra ninguém. Eu tô falando de dentro de campo, né? Assim, o que eu falei, quando você tem um jogador no elenco, você tem que utilizar o jogador. Então, às vezes é melhor não ter no elenco e trazer outro. Só que a janela de transferência já não dá mais. Só lá em junho. Só no meio do ano, É só em junho. Que tem. E pode não dar mais tempo, né?
Mas Coritiba, por exemplo, tem um zagueiro da Seleção Brasileira Sub-20. Isso que eu acho, eu não entendo. O zagueiro, Pedroso? me fugiu o nome. O Jean Pedroso. Jean Pedroso. O Jean Pedroso, ele disputou na mesma seleção, foi campeão junto com o Vitor Roque. Aí o Vitor Roque joga e o Jean Pedroso não joga. Por quê? Qual que é o que tem de errado com o Jean Pedroso? Porque, não estou dizendo agora, por esses dias, porque ele foi de novo convocado para a Seleção Brasileira Sub-20 para disputar o Mundial na Argentina. Mas e quando ele voltar? Vai continuar sem jogar? Vão vir de novo com aquele papinho, mas vai queimar o jogador. Jogador bom não se queima. Jogador bom entra e dá conta do recado. Eu estou errado, Irapitã? Eu queria ver o jogar. Queria ver o Jean jogar. Eu também. E eu acho que o Coritiba perdeu o tempo, perdeu o time, quando não utilizou nos períodos em que poderia ter utilizado o jogador no Campeonato Paranaense. Mas aí vem toda aquela história, Osmar, de o Coritiba tinha o Antônio Oliveira no seu comando, foi ele que mais ou menos formou esse grupo que aí está, né? Eu acho que o grupo tem qualidade para render muito mais do que está rendendo, só que agora é o tal do trocar o pneu com o carro em movimento. O Drubsky, que foi mandado embora recentemente, a função de um diretor executivo de futebol, é chegar para o treinador e falar, escuta, amigão, como que está a situação do Jean Pedroso? Vai utilizá-lo, não vai utilizá-lo? Porque senão não precisa de diretor. Então, só que a gente... Se entregar a chave do clube pro treinador, ele fizer o que quiser. É que hoje em dia, né, Osmar, a gente não tem mais aquele acesso que a gente tinha antigamente. Eu não sei se o Drubsky teve essa conversa com o Antônio Oliveira ou não. Pode ser. Eu não sei, não sei. A verdade é que eu acho que o Coritiba perdeu o tempo com as convicções do Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira vai embora e não deixa absolutamente nada de herança para você, pelo menos, ter um início de trabalho. E agora cabe ao Zago começar praticamente do zero. Nesta tentativa, né, do erro e acerto, ele está apostando muito na ideia dos 3 zagueiros, para tentar fortalecer. Só que mesmo com os 3 zagueiros, o Coritiba está tomando muito gol. E vem pela frente para o Coritiba. Ele vai ter uma semana cheia de novo para treinamento, mas vem pela frente do Coritiba o Atlético Mineiro, que dá sinais de que está se encaixando, que está melhorando, né, dentro da política do Cudê, já apresentando um futebol de mais qualidade, fez um jogo absolutamente tranquilo contra o Internacional, ganhou ao natural do Internacional no último sábado. Então, é um pepino para o Antônio Carlos Zago.